Muito bem, irmãos, nós estamos estudando sobre os anjos, né, na nossa apostila, e no estudo passado nós começamos falando sobre o terceiro ponto, que é a natureza dos anjos. E aí nós vimos que os anjos são seres espirituais, né? Foram criados por Deus como espíritos. Depois nós vimos que os anjos, eles são imortais e são invisíveis, e hoje nós falaremos sobre uma outra parte muito interessante sobre os anjos, que as pessoas têm muita dúvida, inclusive a interpretação de textos, né? E a gente precisa separar, quando a gente vai estudar sobre anjos, a gente precisa estar vendo as classes de anjos dentro daquele ponto. Existem os anjos de Deus, né? Existem os anjos caídos. Então há coisas que os anjos de Deus não fazem, mas que os anjos caídos fazem. Então o tema de hoje é: os anjos não têm sexo. Abra uma Bíblia em Marcos, capítulo 12. Vamos ver o versículo 25, o que Jesus falou. Disse Jesus: quando ressuscitarem dos mortos, não casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Essa foi uma resposta que Jesus deu para uma pergunta de um homem, um fariseu, né, que tinha perguntado a Jesus sobre a história de uma mulher que tinha ficado viúva do primeiro marido, e havia um costume de quando uma mulher ficasse viúva e ela não tivesse filhos, né, o marido não tinha deixado descendência, o seu irmão mais velho seria o próximo marido, casaria com aquela mulher para deixar descendência. E aí, num certo momento, um dos fariseus perguntou a Jesus sobre uma mulher que tinha casado, ficou viúva, veio o segundo marido, que era o irmão, né? O seu cunhado, ele casou com ela, e assim aquela mulher enviuvou 7 vezes, casou com 7 irmãos. E ele perguntou assim: quando o Senhor vier no seu reino, qual deles será o marido dela? Porque todos foram maridos legalmente, todos casados legalmente. Então, ela seria esposa de quem? E aí Jesus, dando resposta, ele disse que no reino de Deus não seria assim, né? Quando Jesus viesse no seu reino, nós seríamos como os anjos. Então, ele comparou os salvos no reino aos anjos, como alguém que não se casa nem se dá em casamento, né? Não se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Então o que acontece? Ele está dizendo aqui que os anjos, eles não têm sexo. Não existe um anjo masculino e um anjo feminino, né? A gente até usar aqui a linguagem bem popular mesmo, um anjo e uma anja, né? Não existe anjo como ser masculino ou como ser feminino. Eles são espíritos que são assexuados. Mesmo que a gente veja as aparições na Bíblia de anjos, mostram todos com aparência masculina, e até a Bíblia vai usar assim: apareceram 2 varões de branco, então homens, né? Os anjos apareceram na forma masculina, mas apenas uma forma que eles tomaram visivelmente para se comunicarem com os homens, né? E não que exista anjo masculino e anjo feminino. Só que o que acontece? Quando você vai para estudar os anjos caídos, os demônios, aí a coisa muda. E aí vai mudar porque não é que eles foram criados do mesmo jeito. Antes, né, no estado original, todos eram anjos, foram criados como espíritos e não tem sexo. Mas os anjos caídos, existem entidades que se apresentam como entidades masculinas, e existem entidades que se apresentam como entidades femininas, e existem outras entidades que se aparecem como bissexuais, né? Como é hora
aparecem como entidades femininas, horas aparecem como entidades masculinas e horas aparecem fazendo as mesmas funções, ou seja, a entidade bissexual, né? E aí essas entidades têm nomes. Se você vai estudar isso aí, o pessoal que estuda essas religiões, né, que trabalham com esses seres, né, vamos assim dizer, que trabalham com essas entidades, eles nomeiam essas entidades, eles dizem as funções de cada uma delas dentro desses movimentos religiosos onde elas se manifestam. Agora, o que é importante aqui nesse estudo de hoje? Nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, capítulo 6, versos de 1 a 5, porque aí tem uma teoria, tem várias teorias lá em cima, a respeito dos filhos de Deus que vieram e possuíram as mulheres dos homens. Quem são esses filhos de Deus? Então, existe uma teoria, o versículo 2, né, do capítulo 6 aí do livro de Gênesis, que diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradaram. Veja bem, o versículo 2 diz que os filhos de Deus tomaram para si mulheres entre as filhas dos homens. A pergunta que se faz é: quem são esses filhos de Deus? Esses filhos de Deus são homens que eram tementes a Deus, homens que eram crentes, que criam na palavra, que criam em Deus, homens que caminhavam com Deus, e eles tomaram essas mulheres? Ou esses filhos de Deus são anjos? Então existem essas duas teorias. Uma teoria vai dizer que eram homens, e a outra teoria vai dizer que esses filhos de Deus são anjos. Veja bem, esse autor aqui, ele comenta da seguinte forma, né? Ele faz um comentário que, ao meu ver, tem um lado certo, e há um outro lado que eu também irei rebater, discordar. Olha o que ele diz. Ele diz assim: com isso, né, depois de citar o texto de Jesus falou em Marcos, capítulo 12, versículo 25, ele diz: com isso fica provado que as explicações afirmando que os filhos de Deus que entraram as filhas dos homens, em Gênesis capítulo 6, de 1 a 5, eram anjos, são realmente erradas. Está dizendo que as explicações que dizem que eram anjos são explicações erradas, pois os anjos não se casam, de acordo com esse texto de Marcos 12, 25. Ok, isso está certo quando nós falamos dos anjos de Deus. Esses seres que possuíram essas filhas dos homens, se eles foram anjos, certamente não foram os anjos de Deus, aqueles que permaneceram fiéis originalmente. Agora, o que acontece? Ele diz que, como esse texto diz que os anjos não têm sexo, então foram homens. Ele defende essa teoria. Ele vai dizer assim: a referida passagem faz menção do casamento misto que houve entre as filhas da linhagem de Caim, que se uniram com os filhos da linhagem de Sete, coisa que desagradou profundamente a Deus. Veja bem, o texto não diz isso. Isso aqui é a interpretação dele. Esse texto é um texto difícil de se entender. Ok. O texto não diz claramente que esses filhos de Deus eram homens. Não diz. Não diz claramente também que esses filhos de Deus eram anjos. E aí, a interpretação ela vai depender de para onde você vai compreender a teoria. Se você disser que era anjos, ele está certo aqui em dizer o quê? Esses anjos não eram os anjos de Deus. Isso é fato. Certo? Mas ele erra quando ele afirma totalmente que não
há a possibilidade dos anjos caídos eles se relacionarem com pessoas. E aí, quando você vai estudar esse estudo dos anjos caídos nas várias religiões de hoje, existem vários testemunhos, vários relatos de anjos caídos, de demônios, que eles se relacionam hoje ainda com pessoas dessas religiões do ocultismo, dessas religiões da feitiçaria, da magia e por aí vai. Então existem relatos. Bom, existem dois tipos de anjos que são muito conhecidos, de demônios, nesse caso, de entidades, que são chamados súcubos e íncubos. Os demônios súcubos e íncubos, eles se apresentam como entidades masculinas e entidades femininas, e eles vêm ter relações sexuais com seres humanos, E aí existe uma teoria que vai dizer o seguinte, que o anticristo, ele vai para imitar aquela cena lá de Maria, que concebeu o Espírito Santo, e nasceu Jesus. Então existe uma teoria que diz que o anticristo ele vai nascer assim, vai ter um espírito, no caso o diabo, ele vai vir, vai ter uma relação sexual com uma mulher, uma religião de magia aí, e vai gerar um filho. E existem vários casos aí que eles dizem de filhos gerados já dessa forma, que existem vários anticristos que essas religiões apresentam, e que qualquer um deles pode entrar na linha do anticristo. São anticristos porque foram gerados assim, mas que um só vai assumir aquele período lá, quando for para se manifestar no anticristo mesmo, certo? Então existem essas ideias, essas teorias. Aí o que acontece? Olha só, uma outra teoria que eu vi há muitos anos, existe essa teoria, ela vai dizer o seguinte, está no versículo de número 4, mas a gente vai ler o 3, O que acontece? A partir do 3, para a gente dar continuidade no texto. Quando esses filhos dos homens, eles possuíram essas mulheres, que mais lhe agradaram, eles se agradaram a si mesmos, mas eles desagradaram o Senhor. Versículo 3 diz, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deus reduziu a vida do homem para 120 anos, e você vai ver progressivamente nesse texto, olhando para o contexto de hoje, que por conta do pecado, Deus vem reduzindo cada vez mais o tempo de vida dos homens. E essa prática da multiplicação do pecado, que já vinha antes desse contexto, se multiplicou ainda mais com esse contexto, levou Deus a destruir o primeiro mundo, quando ele vai chamar Noé e a sua família para começar o segundo mundo. Então o que acontece? Deus diz assim, Deus reduziu, e o versículo 4 diz, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Estes foram valentes, foram varões de renome na antiguidade. Olha só, eu vi uma teoria em cima desse versículo 4 que dizia o seguinte, que depois que esses anjos possuíram as filhas dos homens, os filhos que nasceram dessa união desses espíritos com esses humanos foram gigantes e eles eram muito maus. E a Bíblia vai dizer isso, eles eram muito maus. Só que a questão dos gigantes, olha, se a gente olhar direitinho o versículo 4, a gente vai perceber que os gigantes não foram somente por isso, já existiam gigantes antes. Pode olhar que o versículo 4 diz assim, olha, naquele tempo havia gigantes na terra. Aí diz, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, os gigantes já existiam antes. A gente não sabe se esses gigantes existiram por causa de relacionamentos, porque naquele tempo tinha pouca gente, estava começando a se multiplicar, então era muito comum relacionamentos de pessoas, relacionamentos consanguíneos, pessoas de graus de parentesco muito próximos. Então a gente não sabe se por conta disso, a Bíblia não dá esses detalhes, fica nas
especulação mesmo, só diz que existiam esses gigantes antes. A gente não sabe se houve alguma mutação genética por as pessoas serem primos, né, serem parentes muito próximos, e daí houve uma deformação e todo o tempo nasceu uma quantidade de pessoas gigantescas, até depois se multiplicar e voltar ao normal de novo, né, quando esses parentes mais próximos vão passando. A gente não sabe se foi por isso, ou qualquer uma outra situação. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que nessa terceira teoria que eu vi, eles ensinavam o seguinte, que os gigantes foram uma punição por causa dos filhos de Deus, que nessa teoria dizia que os filhos de Deus eram anjos, e aí nessa teoria eles diziam que eram anjos, mas não anjos de Deus, obviamente, né? Anjos caídos, eles diziam que eram anjos caídos. E aí, como uma forma de punição, Deus permitiu que esses filhos, nesse caso, essas pessoas seriam o quê? Semideuses. Porque elas seriam uma parte humana e uma parte, né? Uma parte gerados por espíritos. Aí Deus castigou para que esses homens fossem gigantes, e aí eles foram muito maus. E a Bíblia vai dizer, dentro do contexto, que esses homens gigantes, eles eram maus, eles oprimiam a terra, eles faziam muitas maldades deles. Só que interessante é que nesse contexto aqui, ele está dizendo o seguinte, que esses homens, eles foram valentes, só que ele diz assim, varões de renome na humanidade, né? na antiguidade. Então, varões de renome, por que seria esse renome? Seria porque eles tinham um caráter bom, ou esse renome vai dar um destaque para essa valentia, eles eram guerreiros, né? Porque tem um texto que vai dizer assim, que eles eram maus, eram homens maus. E aí onde fica a minha especulação com vocês. Olha só, porque a gente não tem como saber claramente se eram homens de Deus, eles chamam os filhos de Deus por causa desses homens, ou se eram anjos. E aí quando ele vai chamar filhos de Deus, se eram os anjos caídos, ele está usando o conceito que eles foram criados por Deus, né? Porque a partir do momento que eles se tornaram demônios, eles não eram mais de Deus, eles eram demônios opositores de Deus. E aí, mais dentro de uma linguagem original, de que eles foram criados, foram chamados filhos de Deus. Então, se forem anjos, não são os anjos que permanecem fiéis a Deus, seriam os demônios. A outra questão é, dessa união vieram gigantes, mas os gigantes já existiam antes também, como o próprio texto de Gênesis está dizendo aí, tá certo? Então, hoje eu quero deixar para vocês esse estudo, né? E a gente vai finalizar a nossa gravação com esse primeiro ponto para entrar no outro ponto, tá certo?